Bom dia! Hoje eu trouxe aqui para vocês o material de complementação dessa semana. As atividades elas começam na página 5. E na primeira atividade vocês vão encontrar a Alice aqui em cima falando assim, ó: Carlos, olha que legal o barco que eu desenhei. Aí ela desenhou esse barquinho aqui. Esse barquinho aqui, ele é todo formado por formas geométricas. Aqui embaixo vem os desenhos das 4 formas geométricas que vocês vão ter que observar. Aí ele fala aqui, ó, observe as formas geométricas que a Alice desenhou. Eu tenho círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Conte e escreva a quantidade de cada forma geométrica encontrada no barco acima. O primeiro quadradinho aqui é o círculo. Vocês vão olhar aqui no barquinho, ver quantos círculos tem e colocar o número aqui. A mesma coisa com quadrado. Vocês vão olhar aqui em cima quantos quadrados tem e colocar o númerozinho aqui. Depois, retângulo. Vão contar os retângulos e colocar aqui. Triângulo, vocês vão contar todos os triângulos que aparecem aqui e botar o número aqui, tá bom? Então, observem que aqui apareceu o círculo de vermelho, mas não quer dizer que aqui em cima ele esteja vermelho não, tá? Vocês prestem atenção só na forma. Mesma coisa com o quadrado. E olha a diferença do quadrado para o retângulo. O quadrado ele tem os 4 lados iguais, o retângulo não. Ele tem a base aqui igual à parte de cima e os 2 lados iguais, mas os 4 não são iguais, tá? Então, vocês observem bem para colocar um número. Aqui vem escrito, ó, você pode realizar essa tarefa no seu caderno, porque não precisa imprimir esse material não, tá? Então, vocês vão fazer o cabeçalho no caderno e colocar as quantidades no caderno. Na página 6... ele vem começando, mandando vocês contarem a quantidade de boias que estão aqui em cima enfileiradas. Se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós encontramos 10 boias. Vocês vão colocar o númerozinho 10 aqui. Lembrando que o número 10 ele é feito do número 1 com o número 0, que está aqui, ó, aqui embaixo. Total de boias, 10 unidades, que corresponde a uma dezena. Então, toda vez que a tia falar uma dezena, significa 10, tá? Pode ser 10 lápis, pode ser 10 borrachas, 10 apontador. Se eu tiver um conjunto com 10, eu tenho uma dezena. Podemos contar com material dourado. Observe quanto vale cada peça. Material dourado ele é feito dessas barrinhas, desses cubinhos, e mais para frente vocês vão ver uma placa também. O cubinho ele equivale a uma unidade. A barrinha ela equivale a 10 unidades ou uma dezena. Aqui, ó, ele botou aqui embaixo, ó, um cubo corresponde a uma unidade, quer dizer 1. Uma barra é um conjunto de 10 unidades que forma uma dezena. Eu tenho esse quadrinho aqui. Quando eu colocar em cima desse lado a letra D, significa que aqui é a casa das dezenas. Desse lado o U significa que é a casa das unidades. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma dezena e 0 unidades. Esse número aqui, ele equivale ao 10. Ó, quadro valor de lugar. Esse quadrinho aqui, ele é chamado de quadro de valor de lugar. Continue desenhando conchinhas até chegar uma dezena. Eu já tenho 1, 2, 3, 4. Vocês vão continuar desenhando até chegar a 10. Ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vão desenhar uma dezena, que equivale a 10, tá? Você pode realizar essa tarefa no seu caderno também. Virando a página, nós estamos na página 7. Aí agora apareceu minhas barrinhas e meus cubinhos, que é do material dourado. Vamos olhar aqui em cima, ó. Escreva os numerais representados pelo material dourado. Observe o modelo. Aqui na casa da dezena, eu tenho uma barrinha. Então, significa que eu tenho uma dezena. Na casa da unidades,
eu tenho 3 cubinhos, que significa o número 3. Então, aqui no quadro valor de lugar, eu fiquei com uma dezena e 3 unidades. A continha que eu tenho que fazer, a dezena não equivale a 10, é 10 mais 3 unidades. 10 mais 3 é igual a 13. Olhando aqui do lado, eu tenho quantas barrinhas? Uma só. Então, eu vou botar o número 1 na casa da dezena, que é o D. 1. Casa da unidade, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar o número 5 na casa da unidade. Agora eu vou fazer a continha. Primeiro número que eu vou colocar aqui é o que equivale aqui na casa da dezena. Eu tenho uma barrinha, equivale a 10 unidades. Então, eu vou colocar o número 10 aqui. 10 mais 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. Vai ficar 10 mais 5. Quanto é 10 mais 5, tia? É só eu pegar o número 1 da casa da dezena, colocar aqui, e o número 5 da casa da unidade, vocês vão chegar a 15. Ou também podem fazer com os dedinhos. Aqui vai estar o 10 mais 5. 10. 10 na minha cabeça, 5 na minha mão. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Resultado, 15. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui, aqui, aqui e aqui. Vocês podem realizar essa tarefa no seu caderno. Então, significa que vocês podem pegar e colocar as respostas lá no caderno de vocês, tá? Se for muito para vocês fazerem em um dia essa atividade, vocês podem dividir pela semana inteira, tá? Porque esse material ele é equivalente a uma semana. Não precisam fazer tudo no mesmo dia. Se tiver dúvida, é só voltar no meu vídeo. Virando a página, na página 8, vocês vão encontrar o Carlos aqui em cima, ele falando assim, ó: todo dia lá em casa a gente brinca de uma brincadeira diferente. Todo mundo se diverte e ajuda a passar o tempo. Observe a cena abaixo e responda as perguntas. Aqui eu tenho 2 crianças brincando aqui ao ar livre, umas bolinhas de gude aqui desse lado e umas bolinhas de gude desse lado. Aí a primeira pergunta que ele faz em relação a esse desenho: quem levou mais bolinhas de gude para brincar? Beto ou Duda? Aqui, ó, ele se chama Beto e ela se chama Duda. Vocês vão contar quantas bolinhas a Duda trouxe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas bolinhas o Beto trouxe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O Beto trouxe 9, a Duda trouxe 7. Vou colocar aqui embaixo, ó. Beto trouxe 9, a Duda trouxe 7. Quem levou mais bolinhas para brincar? O que vocês acham? Foi o Beto ou foi a Duda? Vocês vão olhar o nomezinho e escrever aqui dentro do retângulo o nome da criança. Quem levou menos bolinha de gude? Se o Beto, que aqui ó, ele tem 9, levou mais, quem levou menos vai ser a Duda. Vocês vão escrever o nomezinho da Duda aqui dentro do retângulo. Aí ele faz a última pergunta: quantas bolinhas de gude o Beto levou a mais do que a Duda? O Beto levou 9, a Duda levou 7. Quantas a mais o Beto levou do que a Duda? Vocês podem fazer o seguinte, ó, a Duda levou menos, ela levou 7. Vocês vão riscando aqui as bolinhas assim, ó, vou riscar 7 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aqui. Essa daqui é a quantidade que o Beto levou a mais do que a Duda. 1, 2. Aí vocês vão colocar um númerozinho 2 aqui embaixo, tá? Da mesmo jeito, vocês podem realizar essa atividade no seu caderno, tá? Vocês coloquem em cima o número da página e as respostas. Passando para a última folhinha, eu tenho a página 9.
É um desafio. Com a ajuda de alguém que more com você, risque os 5 erros na imagem. Vocês têm 2 imagens e elas têm 5 diferenças e vocês vão ter que marcar. Vocês vão olhar para a imagem de cima e depois para de baixo e marcar na de baixo o que tem de diferente entre as 2 imagens, tá? Por exemplo, aqui em cima do tubarão. Olha aqui o desenho que eu tenho em cima do tubarão e olha o desenho que eu tenho em cima desse tubarão. Esse já é o primeiro erro. Vocês vão marcar com X porque tá faltando um desenho aqui, tá bom? Vocês podem procurar os outros 4 erros. Aí ele fala assim, ó. Depois escreva os nomes dos objetos que fazem parte dos 5 erros. Então, a parte que vocês marcarem, vocês vão ter que escrever o nome aqui embaixo. Então, eu preciso que vocês peçam ajuda da mamãe e do papai para realizar essa atividade, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus. Tchau.